Um elemento essencial para a compreensão do direito tributário é a definição do que é tributo. Por quê? O tributo é o núcleo central do direito tributário. Ele é o elemento-chave da distinção do direito tributário para o direito financeiro no concernente à regulamentação de receitas. Então, quando nós estamos falando em direito tributário, necessariamente nós vamos falar de tributo. Então, ele é nuclear. E a definição do que é tributo é essencial para que a gente distingua esse fenômeno jurídico que vai encontrar na vida fática, né, a sua subsunção ou a sua caracterização, a gente conseguir ver nos elementos fáticos da realidade, ou seja, a gente conseguir identificar nos fatos do mundo da vida aquele ao qual nós podemos chamar de tributo. E aí a Constituição, no artigo 146, inciso 3A, vai remeter à legislação complementar de normas gerais a definição de tributo e de sua espécie. Então, o Código Tributário Nacional é mais uma dessas legislações que foram recepcionadas no direito brasileiro após a Constituição de 1988 como a legislação complementar de natureza de norma geral tributária, que vai estabelecer no seu artigo 3º o seguinte conceito de tributo. Tributo vai ser toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vejamos, o tributo, portanto, é objeto de uma relação jurídica obrigacional. Primeira coisa que a gente precisa entender, o tributo é objeto de uma relação jurídica obrigacional. A gente vai se remeter aqui à teoria geral do direito, à teoria geral das obrigações. O tributo, então, ele é uma relação jurídica obrigacional. Portanto, ele é uma prestação. É estipulado em dinheiro, ou seja, uma obrigação, uma prestação pecuniária. E que vai depender da vontade do obrigado. Ela é compulsória. Então, voltemos aqui. Prestação pecuniária compulsória. Prestação pecuniária compulsória. É uma relação jurídica obrigacional, portanto, é uma prestação, é estipulado em dinheiro, por isso pecuniária, e independe da vontade do obrigado. Ou seja, eu não manifesto a minha vontade sobre ser contribuinte do tributo ou não. Eu vou manifestar a minha vontade quando eu elejo o meu parlamentar, que é quem vai manifestar, através do processo legislativo, o consentimento para que o Estado, para que o Poder Executivo me cobre tributo. O pagamento ele vai ser feito em dinheiro, olha só, em dinheiro é a regra, o pagamento é feito em dinheiro, ou em meio que possa exprimir cheque, selo, cartão, transferência bancária. Então, tudo aquilo que eu puder exprimir o valor econômico monetário. É consequência de ato lícito, não é consequência de ato ilícito, portanto, não pode ser confundido como sanção. Não pode ser confundido como sanção. E aí, aquilo que eu falei aqui com vocês, o princípio da legalidade. O tributo deve ser instituído por lei no sentido estrito, ou seja, na forma de lei, e sua atividade não é discricionária, devendo ser devidamente, ou seja, é obrigado a ser cobrado nos exatos termos estabelecidos pela lei, pois é uma atividade administrativa plenamente vinculada. E nisso vai se distinguir da desapropriação e da requisição administrativa, porque a desapropriação, ela é
ela não tem essa característica, né? Eu não pago em dinheiro, pelo contrário, quem paga em dinheiro é quem desapropria. E vai distinguir da requisição administrativa, porque nós não estamos falando aqui, né, desse pagamento em dinheiro como consequência de ato lícito instituído o fato gerador pela lei. Então, o que nós vamos ter como definição? Tributo é prestação pecuniária, é compulsório, é instituído por meio de lei, é cobrado mediante lançamento, atividade administrativa plenamente vinculada, e não é multa, não é sanção. Professor, mas o tributo tem multa se não for pago. Isso é uma multa tributária, mas não é tributo. Pode seguir os ritos da cobrança do principal, mas não é tributo, é multa. E aí a gente vai distinguir. Pessoal, ao longo dos slides que estão disponibilizados para vocês, existe isso aqui, ó, de olho na prova. São slides em que eu coloco questões que são cobradas em concursos para que vocês vejam a aplicação em concurso. Eu quero falar sobre essa questão aqui para vocês. Eu vou gastar um pouquinho, né? Vou investir um pouquinho do tempo para explicar isso aqui para vocês. Eu comentei já e tem um vídeo no YouTube falando sobre isso, que eu sugiro vocês assistirem, que é sobre métodos de aprendizado. Vejam só. Nós aprendemos de diversas formas. Nós aprendemos escutando, nós aprendemos ouvindo, nós aprendemos lendo. Só que o melhor método de aprendizado é o método em que nós envolvemos um objeto. Por quê? Porque o cérebro, ele vai fazer registros também emocionais, não emotivos, veja bem, ele vai fazer registros emocionais. Então, quanto mais concreto for a sua relação, mais você vai aprender. Você se lembra, por exemplo, de uma receita que você aprendeu quando você fez, ou você fez para um objetivo. Você vai se lembrar da direção, de como dirigir um carro na prática. Porque o cérebro, ele vai criar conexões concretas. Então, a melhor forma da gente aprender é a gente envolvendo na prática. Quer dizer que a teoria não é importante? Não, quer dizer que a teoria é importante. Não caia nessa dicotomia, teoria e prática. Mas a prática, ou o envolvimento no fazer, é essencial para que a gente consolide esse conhecimento. Nós temos várias formas: escrever, discutir, debater, analisar um caso. Como a gente não tem uma vivência prática profunda na faculdade de Direito, o que eu faço aqui na disciplina? Eu trago questões de concurso. Você já sentiu que após a prova, em que você vê seu erro ou seu acerto, você passa a lembrar aquilo e nunca mais esquece? Então, uma forma da gente consolidar melhor o ensino do direito tributário é a gente simular os casos, as provas, aquela tensão, a simular aquela realidade. Então, eu coloco no meu material aqui questões de concurso para que você tenha algum elemento prático para fixar a matéria, para consolidar o conhecimento. Nós não vamos conseguir ver aqui todos esses slides, mas vocês vão perceber que todos os slides que tem a prova, eu explico ou eu faço referência à matéria que a gente está estudando, de forma que você vai ver aquele caso cobrado de forma objetiva. Tudo bem? Reinaldo, você levantou a mão? Não, professor, eu queria só fazer aproveitando desse gancho, de fato, eu acho que é o modo de aprendizagem assim, que mais fixa a tentativa pelo erro. O grande problema é que
a universidade, principalmente a universidade pública, infelizmente, não lhe é dada a possibilidade de errar, né? Você tem que acertar e acertar com precisão, sob pena de ser, por vezes, até ridicularizado. Mas eu acho que, de fato, quando você erra, principalmente quando você erra uma questão boba, aspas, né, boba, você jamais esquece quando você tem um feedback ou quando você olha a fundamentação daquela questão. Era só isso mesmo que eu queria falar, e eu acho, de fato, muito Isso aí, válido. Reinaldo, é um erro de percepção. Eu falo que é o seguinte, estão utilizando aí os clichês atuais, mas que acho que faz muito sentido. Isso é uma crença limitante nossa, da academia, baseada um pouco assim, na arrogância, na prepotência, de achar que a gente tem controle de tudo, que a gente sabe tudo, de que a gente esquecer muitas vezes da percepção da inteligência emocional, de estudar de forma profunda, de como que a gente aprende essa dimensão até humana dessa relação. Eu particularmente, eu defendo que a gente tem que cobrar do aluno, a gente tem que ter uma relação amadurecida com o aluno. O que a gente tem hoje, de uma maneira geral? Você tem ou um autoritarismo de que o professor é detentor absoluto do conhecimento e você tem que ler ele e pronto, acabou, ou uma infantilização do conhecimento, que tudo pode, tudo é relativo, toda percepção conta, quando não conta, não é toda percepção que conta. Tem percepções que efetivamente não conta, elas estão erradas, elas não encontram subsídios na realidade. E o medo, né? Há um medo de, eu estou usando uma prova de concurso, então eu estou contaminado, eu estou simplificando demais, e o aluno, coisas muito simples não merecem a validação acadêmica. É isso aí, cara. Infelizmente, e bem típico da universidade pública, esse distanciamento da realidade. E muitas vezes, veja bem, quantas vezes a gente fala de democracia, quantas vezes a gente fala de participação, quantas vezes a gente fala de transparência dentro do ambiente acadêmico, e sempre que as oportunidades da gente aplicar isso acontecem, nós não damos essa oportunidade. Então, assim, eu falo sempre, é melhor errar, você errar fazendo, do que você ficar parado. E eu estou um pouco acostumado com isso, Reinaldo, para a gente pensar, e isso vale para quem for assistir, estiver assistindo aí. Ontem eu estava almoçando, e eu estava almoçando com das pessoas que compõem meu gabinete. E eu pedi ele para fazer um curso, essas pessoas que estão no meu gabinete, eu pedi para fazer um curso de planejamento que estava sendo oferecido gratuitamente pela uma instituição que eu faço parte, uma escola que eu faço parte. Aí eu estava vendo eles criticarem o cara que estava dando o curso. Eu falei assim, engraçado, né? Nós estamos recebendo o curso de graça e vocês estão criticando o cara, porque o cara fala muito vocês estão criticando o cara. Agora, eu não ouvi até agora, eu ouvi o curso, eu coloquei o fone de ouvido e fui fazer minhas outras coisas e fui ouvindo o curso. Eu até agora, e eu já sabia a matéria que estava falando, assim, eu até agora não vi um elogio ao cara, é gratuito, e vocês, se fossem dar esse curso, não daria igual ele está dando, daria com mais ainda. Aí eu falei para ele assim, você sabe o que acontece? Isso decorre de uma prepotência, de uma arrogância. A gente gosta de criticar, e isso é uma crença de escassez, né? A gente acha que a pessoa sempre tem que acertar e perde a oportunidade de apropriar o que a pessoa tem de bom. Então, assim, eu vejo isso muito na rede social. Eu faço 40 coisas. A pessoa fala assim, mas você não fez isso. Esse dia alguém falou assim, engraçado, você está falando da rua tal, você está defendendo não sei o quê, mas você esqueceu da rua tal, do bairro tal. Não é que esqueceu, o tempo é curto, o tempo é 24 horas. Eu não consigo me dedicar a tudo. Então, não é que esqueceu, é que não tem como mesmo. Mas, ao invés da pessoa valorizar o ato, né, ela está
E a mesma coisa aqui na universidade. Nós gastamos muito tempo ensinando coisas formais e perde muito tempo da gente, na verdade, fazer uma reflexão sobre o conteúdo, não só crítico, mas colocar ele em prática, analisar como ele funciona, e muito, Reinaldo, e aí eu falo também, isso não é só dos professores, não, os alunos não gostam, eles querem, na verdade, muitos alunos querem, na verdade, essa aula padrão e continuar a vida deles fora, esquece, né, desse ambiente de aprendizado, que eu acho que é isso que você falou aí também, você tem que poder errar sem ser ridicularizado. Agora, Sim, sim. você pode ter certeza de uma coisa, Reinaldo, todo mundo que ridiculariza o erro pode ver que ele tem um problema de autoestima. Porque se ele é professor ou se ele quer colaborar, a tendência dele é ajudar quem está errando. Então, pode olhar, cara, tem algum conflito, tem algum problema, porque a pessoa que está bem com a vida, está segura de si, quer ensinar, e eu te falo assim, até eu mesmo, quando eu falho nisso, de ridicularizar ou criticar, logo depois eu percebo assim, bicho, eu estou criticando, eu estou fazendo uma crítica, muitas vezes, na base da escassez, né? Eu estou escasso. Não é que a gente não pode criticar, por exemplo, o presidente da República, o governador, o prefeito, mas tem a forma, né, da gente fazer. Eu falo sempre assim, tem aquele erro que a gente tem que ser pedagógico, e muitas vezes eu vejo crítica em cima de coisa boa. Ah, você acertou, mas, né? É o tal do mas. Mas. Aqui, mas o quê? Mas é contrariedade. Se você está elogiando a pessoa, você não tem que falar mas. E apropriar desse erro. Por isso que eu gosto desse método, né? De dar a questão para você visualizar, responder antes, errar e voltar atrás. Então, essa é o objetivo. Nós não vamos gastar muito tempo aqui, eu não vou investir tempo aqui por causa do nosso tempo, mas vocês vão ver que todas têm um caráter de explicação. Bem, então nós vimos aqui definição, vamos falar aí da prestação pecuniária. Prestação pecuniária representa prestação em dinheiro, evita-se o pagamento de tributo em natura, ou seja, em bens. Então, não posso pagar com melancia, com abacaxi. Não há associação entre tributo e obrigação que não seja pecuniária. Então, se não é pecuniário, não é tributo. E a obrigação principal é pagar o tributo e a multa. Olha só, apesar da multa não ser tributo, ela é considerada a obrigação principal, pagar o tributo e a multa quando ela existir, que é diferente de obrigação acessória. A respeito de obrigação acessória, eu coloquei um vídeo meu que está no YouTube à disposição aí de vocês para vocês estudarem obrigação acessória. Bem, eu falei aqui que a obrigação ela exige-se o pagamento em dinheiro. O artigo 156 do Código Tributário diz que extingue o crédito tributário a dação em pagamento em bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. Então, é possível haver o pagamento de tributo dando bens imóveis. Mas veja bem, antes é constituída a obrigação pecuniária de se pagar em dinheiro. Aí, posteriormente, aceita-se o bem imóvel, só bem imóvel, se houver uma lei do ente estatal, não é do ente, é do ente, da entidade estatal, se houver uma lei da entidade estatal que autoriza que o município, o estado, ou a União, ou o Distrito Federal receba como pagamento um imóvel que vai ter que corresponder ao valor pecuniário em dinheiro cobrado do tributo. Então,
é uma exceção a essa ideia da prestação pecuniária. É uma exceção posterior, está constituído o crédito tributário em dinheiro. E aí eu aceito o imóvel como dação em pagamento. A compensação tributária também é permitida. Então, veja só o artigo 70. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vicendos do sujeito passivo contra a fazenda pública. Veja só, está constituído o crédito, o sujeito deve R$3.000. Só que eu, o Estado, devo ao contribuinte R$3.000 também. Então, o que pode ser autorizado? A compensação. Veja, o pagamento continua pecuniário, em valor monetário. O que eu estou fazendo é uma compensação de dívida. Uma compensação de dívida. Nós vamos falar isso também mais à frente. A prestação pecuniária é não contratual, não voluntária ou não facultativa. O contribuinte não pode falar se ele quer ou não pagar. Ela é compulsória, tem coercibilidade e legalidade. Se acontece o fato gerador X, vamos lá, IPVA, Imposto sobre Propriedade do Veículo Automotor. Eu tenho um veículo automotor, fato gerador X. Paga-se o IPVA, consequência do tributo Y, X. Independe dos fatores extrínsecos ao fato imponível, que vão além da questão tributária. Eu não quero saber se o carro é de uma criança, eu não quero saber se o carro é vermelho, eu não quero saber se o carro é utilizado para assistência social ou se ele é utilizado para levar o filho para a escola. Tem o carro, possui o carro, paga-se o tributo. Os fatores extrínsecos, eles não extinguem a obrigação tributária. O que vai acontecer? Se há isenção ou imunidade, o que vai acontecer é uma modificação do fato gerador. E aí nós vamos estudar isso um pouco lá na frente. Aí, como prestação pecuniária, nós também vamos ver o seguinte: a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, ou dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Veja só, a definição legal do fato gerador é interpretada sem que eu considere o seguinte: a validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. O que eu estou falando aqui? Comprei um carro. Ah, mas você não podia comprar o carro. Não interessa, o IPVA é devido. Ah, eu tenho uma casa, mas ela não está registrada. Não interessa, você tem que pagar o IPTU. Ah, eu tive uma renda, mas a minha renda decorreu de uma venda de substância ilícita. Não interessa. Porque o que eu estou tributando não é a venda. Nós vamos fazer essa distinção. Eu não estou tributando a venda. Eu estou tributando a obtenção de renda. Então, eu estou abstraindo dos detalhes do fato gerador. Eu estou abstraindo dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Eu estou focado no fato gerador. É isso que interessa. A obrigação é compulsória. Veja só o artigo 123 também. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Veja para você ver a prestação compulsória. Quem tem que pagar o IPTU do imóvel? O dono do imóvel.
Eu aluguei o imóvel e estabeleci que quem alugou o imóvel de mim tem que pagar o IPTU. Eu posso opor contratualmente o pagamento do IPTU, mas a Fazenda Pública não quer saber disso. Ela quer o recebimento do IPTU pelo proprietário. A convenção entre os particulares não é capaz de modificar a legislação tributária. Então, eu disse, eu falei que eu vou pagar R$5.000 para fulano de tal todo mês, mas compete a ele pagar o imposto de renda. Se a lei obriga que eu faça o decote do imposto de renda, eu sou obrigado a fazer. E eu vou ser responsabilizado se eu não fizer. Então, a convenção particular não tira a obrigação tributária. Não modifica a definição legal. Eu fiz um contrato com a pessoa, o que é muito comum? Por exemplo, eu faço um contrato com a pessoa, eu tenho o representante comercial e eu tenho o produtor de eventos, o promotor de eventos. Aí o que eu faço? O representante comercial, ele paga um regime tributário mais rígido, mais duro do que o promotor de evento. O que é o promotor de evento? O promotor de evento é aquela pessoa que fica ali no... Promotor de vendas, desculpa, o promotor de vendas. O promotor de vendas é aquele sujeito que fica ali no supermercado te oferecendo um pedaço do queijo, um pedaço, um gole do suco, para você experimentar. Ele está promovendo a venda. O representante comercial é o cara que faz e efetua a venda. O que é muito comum? As empresas fazerem um contrato de promotor de vendas, mas a realidade, aquilo é uma representação comercial. Para o direito tributário, não interessa esse contrato. O que o contrato diz. Interessa o fato. Não interessa o label, o rótulo que eu dou ao fato. Interessa o fato, a descrição do fato. Então, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública. A capacidade tributária passiva independe da capacidade civil das pessoas naturais. Uma criança que tem um imóvel tem que pagar o IPTU? Tem. O cara está em coma e tem um imóvel, ele tem que pagar o IPTU? Tem. Independe da capacidade civil das pessoas naturais. De achar-se a pessoa natural sujeita às medidas que importam privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais ou da administração direta dos seus bens ou negócios. De estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Então, eu não registrei a minha empresa, eu tenho que pagar ISS? Tem que pagar ISS, porque a regularidade formal não é impeditivo. Mas meu imóvel está num loteamento irregular, eu tenho que pagar IPTU? Tem. Não interessa. Segundo o artigo 126, 123, 118, é compulsório. Prestação diversa de sanção. Multa não é tributo, embora seja obrigação principal para o direito tributário. A multa deve estar prevista em lei, tal como o tributo, princípio da reserva legal do poder punitivo, princípio lá do direito penal. Somente a lei pode estabelecer a combinação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos ou para outras infrações nelas definidas. É uma obrigação principal, mas não tem natureza de tributo. E a obrigação tributária é principal ou acessória? A obrigação principal surge da ocorrência do fato gerador. Tem por objeto pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária. E vai se extinguir juntamente com o crédito dela decorrente. Se eu paguei, a obrigação principal extingue. A obrigação acessória, ela decorre de legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Veja só, a obrigação acessória, ela é uma obrigação de prestar contas, prestar informação. É o caso, por exemplo, de emitir a nota fiscal, de ter um livro de contas, de ter um balanço financeiro, de fazer a declaração.
essa obrigação acessória, ela não se extingue com o pagamento do tributo. Você pode dever obrigação acessória, inclusive, para provar que você não deve tributo. Então, por exemplo, a igreja não paga IPTU. Ela tem que fazer o protocolo das informações de que ela é uma igreja na prefeitura. Se ela não fizer, ela pode até não ter que pagar o tributo, mas ela fica em mora com a obrigação acessória. E dependendo da obrigação acessória, se você não cumprir, você paga multa. A obrigação acessória não é a obrigação de pagar o tributo, nem a multa. A obrigação acessória é a obrigação, é a prestação, ela sendo objetiva ou negativa, ou seja, de fazer ou de não fazer, no interesse da arrecadação e da fiscalização. Guardar documentos, produzir documentos, emitir nota fiscal. A obrigação acessória, pelo fato de sua simples inobservância, converte-se em obrigação principal relativa à penalidade pecuniária. Então, se eu deixo de fazer a obrigação pecuniária acessória, se eu deixo de fazer a obrigação acessória, eu levo uma multa, e essa multa se torna obrigação principal. A imposição de penalidade não ilide, ou seja, não afasta o pagamento integral do crédito tributário. A exclusão da penalidade chama-se anistia. Aí eu posso, por lei, excluir a penalidade. Exclui-se o crédito tributário decorrente de penalidade. É diferente de extinção. E eu estou falando isso porque isso geralmente cai em concurso. O tributo não resulta de sanção por ato ilícito, ou seja, não é penalidade, embora possa tributar indiretamente frutos ou elementos de atividades ilícitas. Aqui é o princípio do pecunia non olet. O dinheiro não tem cheiro. O imperador romano resolveu tributar o uso das latrinas, porque a latrina, ou seja, os banheiros eram públicos na Roma. E o filho dele vira e fala assim, mas você vai tributar, vai impor imposto sobre o uso de banheiro, ou seja, sobre fazer cocô e fazer xixi? O imperador disse, dinheiro não tem cheiro. Então, esse princípio hoje é utilizado no direito tributário para falar o seguinte, eu não tributo o tráfico de droga, mas se tem renda, eu não quero saber se é do tráfico ou não, tem que pagar imposto de renda. Agora, eu não tributo a operação mercantil da droga, porque a operação mercantil da droga não se sujeita a ICMS e ISS, se sujeita à pena de perdimento do bem. Agora, se a pessoa teve renda, não me interessa de onde ela veio, ela tem que pagar tributo. É o princípio do non olet, é o princípio da tributação do ilícito. O tributo ele não resulta de sanção por ato ilícito. Ou seja, ele não é uma penalidade, mas ele pode tributar indiretamente frutos ou elementos de atividade ilícita. Por exemplo, eu comprei um carro com dinheiro roubado. Eu continuo tendo que pagar IPVA, porque o IPVA é do carro, não interessa a origem. É lógico que o direito tributário, penal, pode impor a pena de perdimento do bem. E aí, se há o perdimento de bem, não há cobrança de tributo. Mas enquanto eu tenho o veículo, eu preciso pagar o IPVA. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário, segundo o STJ. Aí eu tenho algumas jurisprudências aqui para vocês visualizarem. Para visualizarem essa teoria. Esse caso aqui, inclusive, gente, eu que atuei, tá? Esse caso aqui foi algo que eu atuei e que eu consolidei uma jurisprudência do TJMG sobre a questão da tributação do ilícito. A empresa, na época eu advogava, a empresa, ela era uma empresa de transporte, ela, por obrigação, todo transporte de bens que ela faz, ela tem que ter uma nota fiscal, ela aceitou o bem sem a nota fiscal, foi multada porque aceitou sem a nota fiscal, mas o que aconteceu? Ela, além disso, né, ela tinha que pagar o tributo, porque como não tinha nota fiscal, ela
foi obrigada a pagar o tributo. O que acontecia? Aquilo era remédio roubado. Aí o que aconteceu? Pegou-se o remédio e destruiu-se o remédio. Então, o que eu aleguei? Que ela não era obrigada a pagar o tributo porque a atividade era diretamente ilícita, não indiretamente ilícita. E aí nós ganhamos na justiça, que era a apreensão de medicamentos desviados do poder público, proibição de comercialização, questão que deve ser investigada e punida na via criminal, exigência do imposto sobre circulação de mercadoria ilícita, impossibilidade. Não se admite a incidência de imposto sobre mercadoria que sabidamente não pode ser comercializada e é oriunda da prática de crime, como é o caso dos autos em que se pretende a incidência de ICMS sobre medicamentos desviados do poder público, cuja comercialização é proibida. Seria o mesmo que exigir o ICMS da circulação de drogas ilícitas. Então, olha só, eu não posso cobrar ICMS de droga ilícita, mas eu posso cobrar imposto de renda sobre a renda da venda da droga ilícita. Olha que interessante. Então, a cláusula tributária da pecúnia non olet. É uma prestação por pecuniária instituída por lei, o tributo, ou seja, a obrigação ex legis, que nós já falamos aqui. O nascimento da obrigação de pagar tributo se dá pela simples realização do fato descrito na hipótese de incidência prevista em lei, sendo a vontade das partes irrelevantes. Isso é um pouco parecido, gente. Na verdade, é muito parecido com o direito criminal. Como é que é no direito criminal? Matar alguém. Pena. Aqui também é possuir veículo. Consequência, pagar tributo. Auferir renda. Consequência, pagar tributo. A vontade das partes, e nós falamos aqui, ou seja, o nome que as partes dão para o fato não interessa, interessa o fato. E aí, ele ocorrendo na realidade, exige-se o pagamento do tributo. E aí também já falamos do artigo 123, a prestação instituída por lei, pode ser por lei ordinária ou complementar, nós vamos estudar isso aqui mais para frente. O CTN foi recepcionado como lei complementar, e eu tenho algumas exceções à prestação instituída por lei, que são tributos cujas alíquotas podem ser alteradas por ato do Poder Executivo. E aí nós vamos ter uns slides para falar disso. E tem a possibilidade de ser instituído e majorado por medida provisória, conforme a emenda constitucional número 32. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, quanto a essa questão aqui do instituído por lei, eu vou deixar isso para a próxima aula, amanhã cedo, nós vamos falar sobre isso, porque esse assunto, né, é um assunto que vai abarcar o princípio da legalidade, que é um dos princípios que a gente vai estudar. Então, nós já vamos aprofundar isso aqui no direito tributário. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Ok. Estamos sem dúvidas. Vamos encerrar por aqui. Amanhã, às 7h30, nós retornamos a partir do slide de número 39. Beleza? Então, obrigado aí pela atenção. Uma boa terça-feira para vocês. E se não tiverem dúvidas ou alguma observação, estão dispensados. Obrigado, professor. Obrigada, Bom dia. professor. Bom dia.